Eu sempre soube que minha sogra me odiava, mas nunca imaginei que ela transformaria minha casa em uma cena de crime em menos de 48 horas. Ao verificar as imagens da câmera que instalei por pura intuição, o que vi me fez vomitar de nervoso e ligar para o 190 antes mesmo de falar com meu marido. O segredo que ela trouxe na bagagem destruiria nossa família para sempre. Eu me chamo Carolina, tenho 32 anos, e até semana passada eu acreditava que tinha a vida sob controle. Sabe aquela sensação de que, depois de muitas tempestades, o mar finalmente se acalmou? Era assim que eu me sentia em relação ao meu casamento com o Tiago. Nós estamos juntos há 7 anos, temos um filho lindo de 4 anos, o Lucas, e acabamos de terminar a reforma da nossa casa dos sonhos em um bairro tranquilo. Tudo parecia perfeito, exceto por uma sombra que sempre pairou sobre nós. Dona Elvira, minha sogra. Desde o dia em que conheci o Tiago, Elvira deixou claro que eu não era a mulher que ela queria para o seu príncipe. Ela fazia aquele tipo de jogo psicológico sutil, sabe? Comentários sobre meu peso disfarçados de preocupação com saúde, críticas à minha comida dizendo que sentia a falta do tempero de casa, e aquela maneira de me olhar de cima a baixo como se eu fosse uma mancha no tapete da sala. Mas pelo amor que eu tinha ao Tiago, eu engoli tudo. Eu respirei fundo, sorri e mantive a política da boa vizinhança, mesmo que essa vizinhança fosse a quilômetros de distância, o que, para ser honesta, sempre foi a minha salvação. No entanto, o telefone tocou na terça-feira passada, e aquela paz que eu tanto valorizava foi estilhaçada. Era ela. Tiago atendeu no viva voz enquanto preparávamos o jantar. A voz de Elvira, geralmente altiva e cheia de julgamentos, soava estranhamente frágil, quase chorosa. Ela contou uma história confusa sobre o proprietário do apartamento onde ela morava ter pedido o imóvel de volta urgentemente, algo sobre infiltrações estruturais e risco de desabamento. Disse que não tinha para onde ir, que suas economias estavam presas em uma aplicação e que estava pela primeira vez na vida desamparada. Eu só preciso de um teto por algumas semanas, meu filho. Ela soluçou. Eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Eu sei que a Carolina não gosta de mim, mas eu não tenho a quem recorrer. Sou uma velha sozinha. O Tiago olhou para mim com aqueles olhos de cachorro que caiu da mudança. Eu vi o conflito nele. Ele sabia o quanto a mãe era difícil, mas era a mãe dele. E ela estava na rua. Que tipo de esposa eu seria se negasse abrigo à avó do meu filho em uma situação de emergência? Claro, mãe. Pode vir. Tiago respondeu antes mesmo de eu poder processar o pedido. Quando desligaram, tivemos a nossa primeira briga séria em meses. Eu argumentei que ela sempre nos manipulava, que havia hotéis, que poderíamos ajudar a pagar um aluguel temporário. Mas Tiago foi irredutível. É só por um tempo, Carol. Ela está velha, está assustada. Por favor, faça isso por mim. Eu cedi. Mas algo dentro de mim, uma intuição feminina que nunca falha, gritava que havia algo errado. A história do apartamento não batia. Elvira era orgulhosa demais para pedir ajuda daquela forma, a menos que tivesse um plano ou estivesse escondendo algo muito maior. Na quarta-feira de manhã, ela chegou. Não trouxe móveis, apenas 3 malas grandes e uma caixa de papelão lacrada com fita adesiva industrial, que ela não deixou o Tiago carregar. Cuidado com isso, são minhas recordações frágeis, ela disse, puxando a caixa com uma força surpreendente para alguém que se dizia frágil minutos antes. Instalamos Dona Elvira no quarto de hóspedes, que fica no andar de baixo, perto da sala de estar. O primeiro dia foi um inferno silencioso. Ela criticou a cor das paredes. Muito fúnebre. Disse que o Lucas estava magro demais. Vocês não dão comida para essa criança? E reclamou que o colchão era duro. Mas o que me chamou a atenção não foram as reclamações. Isso era o normal dela. O que me assustou foi o comportamento dela quando achava que ninguém estava olhando. Eu a peguei 2 vezes parada no corredor, olhando para a porta do nosso quarto no andar de cima, com uma expressão que não era de desprezo, mas de cálculo, frieza. E aquela caixa lacrada? Ela a empurrou para debaixo da cama e trancou a porta do quarto sempre que saía, nem que fosse para ir à cozinha pegar água. Naquela noite eu não consegui dormir. O sentimento de invasão era insuportável. Tiago, eu não confio nela, sussurrei na cama. Amor, você está exagerando. Ela só está estressada com a mudança. Relaxa.
Mas eu não conseguia relaxar. Na manhã seguinte, quinta-feira, aproveitei que Tiago foi levar o Lucas na escola e que Dona Elvira estava no banho. Eu tinha comprado uma daquelas câmeras pequenas, estilo babá eletrônica, que se conectam ao celular, originalmente para monitorar o Lucas quando ele era bebê. Eu a peguei no fundo da gaveta. Minhas mãos tremiam. Eu me sentia suja, paranoica. Estou vigiando a minha sogra dentro da minha própria casa, pensei. Se o Tiago descobrir, ele vai ficar furioso. Mas o medo do desconhecido era maior que a culpa. Escondi a câmera em cima da estante de livros da sala, camuflada entre alguns vasos de plantas artificiais. Ela tinha uma visão perfeita da sala de estar e do corredor que dava para o quarto de hóspedes. Eu precisava saber o que ela fazia quando ficava sozinha. Eu precisava saber o que tinha naquela caixa. Eu saí para trabalhar, mas minha cabeça ficou em casa. O aplicativo da câmera no meu celular tinha um sistema de alerta de movimento. Eram 10h30 da manhã quando o primeiro alerta chegou. Eu estava no meio de uma reunião, mas pedi licença e corri para o banheiro do escritório. Abri o aplicativo. A imagem carregou lentamente. O que eu vi fez meu estômago revirar. Dona Elvira não estava assistindo TV ou descansando. Ela estava no meio da nossa sala, mas não estava sozinha. Dona Elvira não estava encolhida no sofá, chorando suas mágoas. A mulher que eu via na tela tinha uma postura ereta, autoritária, uma energia que eu nunca tinha visto nela antes. Ou talvez uma energia que ela só mostrava quando não havia testemunhas. Mas o pior não era a postura dela, era a companhia. Havia um homem na minha sala. Ele usava um uniforme azul escuro, tipo macacão de manutenção, e um boné puxado para baixo, escondendo parte do rosto. Ele não tinha entrado por arrombamento. Não havia sinais de luta, e a porta da frente estava encostada, não escancarada. Ela tinha aberto para ele. Aumentei o volume do celular ao máximo e colei o aparelho no ouvido, rezando para que o microfone da câmera captasse a conversa acima do zumbido da geladeira. Rápido, antes que a vizinha fofoqueira veja o carro, disse a voz do homem. Era uma voz rouca, impaciente. A vizinha acha que sou uma pobre senhora despejada. Ninguém desconfia de velhinhas, Roberto. Aprenda isso, respondeu Elvira. A voz dela me gelou a espinha. Não havia nada de frágil ali. Era fria, calculista e assustadoramente lúcida. Eu vi o homem se ajoelhar perto do sofá, aquele sofá de linho claro que eu proibia o Lucas de subir com sapatos. Ele tirou uma ferramenta do bolso, parecia um estilete, e fez um corte preciso no forro de baixo de uma das almofadas soltas. Tem certeza que é aqui? Ele perguntou. Tenho. A Carolina é obcecada por limpeza, mas ela nunca vira as almofadas do sofá grande. Só aspira por cima. É o lugar perfeito. Se a polícia bater aqui, é o primeiro lugar que o cachorro vai cheirar. Polícia? Cachorro? Meu coração parou por um segundo e depois voltou a bater num ritmo frenético, doloroso. O ar dentro do banheiro parecia ter acabado. O que eles estavam fazendo? O tal Roberto tirou um pacote do bolso do macacão. Era um saco plástico transparente, do tamanho de um punho fechado, cheio de um pó branco. Ele enfiou o pacote fundo no corte que fez na espuma do sofá e depois, com uma habilidade assustadora, usou uma cola rápida para fechar o tecido. Se você não soubesse onde olhar, jamais veria o rasgo. Pronto, ele disse, levantando-se. Isso é suficiente para caracterizar tráfico, dada a quantidade. De 15 a 20 anos, fácil, se o advogado for ruim. E considerando que vamos congelar as contas dela, o advogado vai ser péssimo. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando minha maquiagem. Aquilo não era apenas uma visita indesejada. Era uma armadilha. Minha sogra, a avó do meu filho, estava plantando drogas na minha casa para me mandar para a prisão. Mas por quê? O ódio dela por mim era grande, eu sabia. Mas isso era psicopatia. Continuei assistindo, hipnotizada pelo horror. Elvira foi até a tal caixa de papelão frágil que estava no canto da sala. Ela devia ter trazido do quarto de hóspedes. Ela abriu a caixa. Não havia recordações de família ali. De dentro, ela tirou maços de dinheiro presos com elásticos e entregou 2 deles ao homem. O restante do pagamento só quando ela for levada algemada, disse Elvira. E lembre-se do combinado. A denúncia anônima tem que ser feita amanhã de manhã, exatamente às 0900.
quando o Tiago já tiver saído para o trabalho e ela estiver sozinha se arrumando. Eu vou sair com o Lucas para tomar um sorvete, às 08h30. Não quero que o menino veja a mãe sendo arrastada. Pode deixar, dona Elvira. Vai ser um show. O homem guardou o dinheiro, ajeitou o boné e saiu. Elvira trancou a porta, virou-se para o meio da sala e, juro por Deus, ela sorriu. Não foi um sorriso de felicidade. Foi um sorriso de triunfo maligno. Ela alisou o sofá onde a droga estava escondida, como se fizesse carinho num animal de estimação, e depois voltou para o quarto de hóspedes, arrastando a caixa. Eu desliguei a tela. Fiquei ali, no escuro do banheiro, tremendo incontrolavelmente. Eu precisava vomitar, mas não tinha nada no estômago além de café e pavor. Minha mente era um turbilhão. Eu ligo para o Tiago? Não. Se eu ligasse agora, ele entraria em pânico. Ele confrontaria a mãe. Ela negaria, diria que eu estou louca, que plantei aquilo. Ou pior, ela poderia sumir com a prova antes que eu chegasse. E se o Tiago não acreditasse em mim? E se ela tivesse inventado uma história tão boa que o vídeo não fosse suficiente para ele? Não. O vídeo era a prova. Mas eu precisava de mais. Eu precisava ser mais esperta que ela. Ela planejou isso por sabe-se lá quanto tempo. Eu tinha menos de 24 horas. Saí do escritório alegando uma enxaqueca terrível. Não era mentira. Minha cabeça parecia que ia explodir. Dirigi para casa no piloto automático, minhas mãos brancas de tanto apertar o volante. Cada sirene de polícia que eu ouvia ao longe me fazia pular no banco. Cheguei em casa por volta das 14h. A casa estava silenciosa. Entrei com cuidado, tentando controlar minha respiração. Dona Elvira estava na cozinha, cantarolando uma música antiga enquanto cortava legumes. Ora, ora, chegou cedo, querida. Ela perguntou, sem se virar. O tom era aquele falso doce de sempre. O Tiago disse que você só voltava às 6. Aconteceu alguma coisa? Perdeu o emprego? A vontade que eu tive foi de pular no pescoço dela, de gritar, de arrastá-la pelos cabelos para fora da minha casa. Mas a imagem do pacote no sofá piscou na minha mente. Calma, Carolina. Jogue o jogo. Enxaqueca, respondi, minha voz saindo rouca. Preciso deitar um pouco no escuro. Ah, que pena. Eu estava fazendo uma sopa. Dizem que gente culpada. Digo, gente doente precisa de sopa. Ela riu baixinho. O ato falho foi proposital. Ela estava brincando comigo. Subi as escadas correndo, tranquei a porta do meu quarto e comecei a chorar silenciosamente no travesseiro. Mas o choro durou pouco. A raiva tomou conta. Eu peguei meu notebook e fiz o backup do vídeo da câmera. Salvei na nuvem, salvei em um pendrive, enviei para o meu e-mail secreto. Aquela era a minha apólice de seguro. Mas eu precisava entender o motivo. Por que agora? Enquanto Elvira assistia a sua novela da tarde no volume máximo lá embaixo, comecei a revirar as gavetas do Tiago no nosso quarto. Eu procurava algo que justificasse a ganância dela, já que ela estava pagando aquele homem. O Tiago sempre foi reservado com finanças, mas nós tínhamos uma conta conjunta e seguros de vida cruzados. Foi na pasta de documentos, no fundo do armário, que encontrei uma apólice de seguro de vida que eu não lembrava de ter assinado. Era recente, de 3 meses atrás. O beneficiário principal era o Lucas, mas com uma cláusula de tutela. Em caso de falecimento ou incapacidade legal de ambos os pais, prisão inclusa, a administração dos bens fica a cargo da avó paterna, Elvira S. O valor era astronômico. As peças se encaixaram. Ela não queria apenas me tirar do caminho. Ela queria o controle total. Se eu fosse presa por tráfico internacional, a quantidade parecia grande. Eu perderia a guarda do Lucas automaticamente. O Tiago, devastado e provavelmente manipulado por ela, precisaria de ajuda. E se ela conseguisse implicar o Tiago também? Ou se ela simplesmente se livrasse dele depois? O jantar daquela noite foi a experiência mais surreal da minha vida. Estávamos os 3 à mesa. Eu, Tiago e Elvira. O Lucas já tinha comido e estava brincando no tapete da sala, a menos de 2 metros de onde a droga estava escondida. A sopa está deliciosa, mãe, elogiou Tiago, alheio ao fato de que sua vida estava prestes a ruir. Fiz com muito amor, filho. Sabe que eu faria qualquer coisa por você e pelo meu neto. Qualquer coisa, ela disse, olhando fixamente para mim enquanto levava a colher à boca.
Eu mastigava o pão como se fosse papelão. Carol, você está pálida. Tiago comentou, tocando minha mão. Tem certeza que está bem? Eu olhei para o homem que eu amava. Ele era um bom pai, um bom marido, mas era cego. Completamente cego para a maldade daquela mulher. Eu precisava salvá-lo, mesmo que para isso eu tivesse que destruir a imagem que ele tinha da mãe. Estou bem, amor. Só cansada. Amanhã vai ser um dia agitado. Respondi. Elvira sorriu para o prato. Ela achava que sabia o quão agitado seria. Ela achava que às 09h da manhã a polícia arrombaria aquela porta para me levar. Naquela noite, esperei Tiago dormir profundamente. O ronco leve dele era o único som no quarto. Levantei-me silenciosamente às 03h da manhã. Desci as escadas descalça, evitando os degraus que rangiam. A casa estava na penumbra, iluminada apenas pela luz da rua que entrava pelas frestas da cortina. Passei pela porta do quarto de hóspedes. Ouvi a respiração pesada de Elvira. Ela dormia o sono dos justos, ou dos psicopatas. Fui até a sala. Olhei para o sofá. A vontade de rasgar aquilo e jogar a droga fora era imensa. Mas se eu fizesse isso, ela saberia. E ela tentaria de novo, talvez de uma forma mais perigosa, talvez machucando o Lucas fisicamente. Eu precisava que a armadilha dela disparasse, mas não contra mim. Voltei para o andar de cima e peguei meu celular. Eu tinha um plano arriscado. Eu não ia esperar a denúncia anônima dela às 09h. Eram 06h da manhã quando acordei o Tiago. O sol mal tinha nascido. Tiago, acorda. Precisamos conversar. Agora. O quê? Carol? Que horas são? Ele resmungou, confuso. Não fala nada. Só veste uma roupa e desce. E não faz barulho. A seriedade na minha voz o despertou. Ele viu que eu já estava vestida, sentada na poltrona com o notebook no colo. Descemos para a cozinha. Fiz café. Ele sentou, coçando os olhos. Carol, você está me assustando. O que houve? Tiago, eu vou te mostrar uma coisa. E eu preciso que você prometa que não vai gritar, não vai subir lá e fazer uma loucura até eu terminar de falar. Promete? Você está me deixando nervoso. É traição? Você me traiu? Não, Tiago. É muito pior. Virei o notebook para ele e dei play no vídeo. Assisti ao rosto do meu marido se transformar. Primeiro a confusão ao ver a mãe na sala com um estranho. Depois, a incredulidade. Quando o homem cortou o sofá e colocou a droga, o Tiago ficou branco como cera. Quando Elvira falou sobre a prisão e a guarda do Lucas, vi lágrimas grossas brotarem nos olhos dele. Ele levou a mão à boca, como se fosse vomitar. Isso é montagem. Isso não pode ser real. Ele sussurrou, a voz falhando. A negação era o mecanismo de defesa dele. Não é montagem, Tiago. Está na nuvem. Tem data e hora. E a prova está lá, dentro do sofá, agora mesmo. Ele fez menção de levantar, os punhos cerrados, uma fúria assassina nos olhos. Eu vou matar aquela. Eu vou lá agora. Segurei o braço dele com força. Não. Se você for lá, ela vai negar. Vai dizer que fomos nós. Vai virar um caos. Ela planejou uma denúncia para as 09h da manhã. Nós vamos nos antecipar. O que vamos fazer? Ele perguntou, desabado, chorando como uma criança. Eu já chamei a polícia. O quê? Liguei há 10 minutos. Disse que suspeitava de uma invasão e que encontrei algo estranho na minha sala. Eles estão a caminho. Vamos deixar a polícia encontrar o que ela escondeu, mas eles vão encontrar com a gente aqui, colaborando. Nesse momento, ouvimos um barulho no andar de cima. Passos. Elvira tinha acordado. Eram 06h45. O plano dela começava às 08h30. Ela estava adiantada. Ouvimos ela descer as escadas cantarolando. Quando ela entrou na cozinha e nos viu sentados, ambos vestidos, com o notebook na mesa e caras de velório, a música parou. Bom dia? Ela disse, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Por que essas caras? Alguém morreu? Tiago nem conseguia olhar para ela. Ele tremia de ódio e dor. Eu assumi o comando. Bom dia, Elvira. Estamos apenas esperando visitas. Eu disse com uma calma que eu não sentia. Visitas? A essa hora? Ela olhou para o relógio na parede, confusa. O plano dela estava saindo do trilho.
Quem vem a essa hora? Antes que eu pudesse responder, o interfone tocou. E logo em seguida, as luzes vermelhas e azuis giratórias iluminaram a janela da nossa sala, refletindo nas paredes brancas que ela tanto odiava. A polícia, eu respondi, olhando nos olhos dela. Eu chamei para reportar um crime que aconteceu ontem na minha sala. Vi a cor sumir do rosto dela. Pela primeira vez, o medo era real. Crime? Que crime? Você está louca? Ela gaguejou, recuando. Abra a porta, Tiago. Eu ordenei suavemente. Tiago levantou-se, passou pela mãe como se ela fosse um fantasma, e foi até a porta da frente. 2 policiais entraram, seguidos por um oficial com um cachorro pastor alemão. Bom dia, senhora. Recebemos seu chamado sobre atividade suspeita e possível violação de domicílio com ocultação de ilícitos, disse o policial mais velho. Sim, oficial, eu disse, levantando-me. Eu instalei câmeras de segurança recentemente, e ontem elas capturaram algo perturbador. Acho que alguém usou minha casa como depósito. Apontei para o sofá. Elvira soltou um grito agudo. Isso é mentira! Ela está inventando! Essa mulher é louca! Ela quer me expulsar! Calma, senhora, disse o policial colocando a mão no cacetete. O cão vai verificar. O policial soltou a guia levemente e deu o comando. O pastor alemão foi direto ao sofá. Ele cheirou uma vez, 2 vezes, e sentou-se imediatamente, latindo para o ponto exato onde o rasgo tinha sido colado. Bingo, disse o policial. Ele puxou um canivete e, sem cerimônia, rasgou o tecido que Elvira tinha alisado com tanto carinho no dia anterior. O pacote branco caiu no chão. O silêncio na sala era ensurdecedor. De quem é isso? Perguntou o policial, olhando para todos nós. É dela! Elvira gritou, apontando para mim com um dedo trêmulo. É dessa viciada. Eu vi ela escondendo ontem. Eu sou testemunha. Meu filho sabe. Ela usa drogas. Tiago finalmente falou. A voz dele era um trovão baixo e perigoso. Cala a boca. Elvira congelou. Ela nunca tinha ouvido o filho falar assim com ela. Tiago, meu filho, você vai deixar ela... Eu disse cala a boca, ele gritou, e a dor na voz dele fez meu coração doer. Eu vi o vídeo, mãe. Eu vi o vídeo de você e do seu comparsa. Eu vi você pagando ele com o dinheiro da caixa. Eu vi tudo. Elvira olhou para o notebook na mesa. Olhou para mim. Olhou para o pacote de drogas. E então, a máscara caiu completamente. O rosto dela se contorceu em uma expressão de puro ódio. Você é um fraco, Tiago. Ela cuspiu as palavras. Sempre foi. Deixou essa mulherzinha medíocre controlar sua vida. Eu fiz isso por nós, para salvar o Lucas dessa influência nojenta. O dinheiro é meu, a casa devia ser minha. O policial já estava algemando-a enquanto ela gritava impropérios. A senhora tem o direito de permanecer calada. Eu não vou ficar calada. A culpa é dela. Ela se debatia enquanto era arrastada para fora. O Roberto vai acabar com vocês. Ah, o Roberto? O policial perguntou enquanto a conduzia para a viatura. Tapoc. Se for o Roberto mão leve, nós o pegamos ontem à noite numa blitz com dinheiro não declarado e ferramentas de arrombamento. Acho que ele vai adorar fazer um acordo de delação premiada. Eu assisti da janela enquanto minha sogra era colocada no banco de trás da viatura. A vizinha fofoqueira, que Elvira tanto temia, estava na calçada de roupão, filmando tudo com o celular. Tiago sentou no chão da sala e chorou. Eu sentei ao lado dele e o abracei. O pesadelo tinha acabado, mas as cicatrizes estavam apenas começando a se formar. Os dias que se seguiram àquela manhã fatídica foram um borrão cinzento e doloroso. A viatura partiu levando Dona Elvira, mas deixou para trás um rastro de destruição emocional que nenhuma empresa de limpeza poderia remover. Depois que a polícia saiu levando as evidências, o pacote de cocaína e a caixa de papelão, Tiago permaneceu sentado no chão da sala por quase 1 hora. Ele não falava, não chorava mais. Ele apenas olhava para o vazio, para o rasgo no sofá, tentando reescrever toda a sua história de vida na cabeça. Como aceitar que a mulher que lhe deu a vida, que contava histórias para ele dormir, havia planejado, a sangue frio, destruir a mãe do seu filho e mandá-lo para um orfanato ou para uma tutela abusiva? A caixa frágil,
descobrimos mais tarde através do inquérito policial, continha quase R$ 200.000 em dinheiro vivo. Dinheiro que ela vinha desviando da pensão do falecido marido e de golpes pequenos que aplicava em conhecidos há anos. Ela não estava falida. Ela estava em fuga de credores de um esquema de pirâmide que ela mesma ajudou a promover em seu antigo bairro. A vinda para a nossa casa não foi um pedido de socorro, foi um esconderijo temporário e uma oportunidade de dar o golpe final, tomar o controle dos bens do Tiago através da guarda do Lucas. O tal Roberto, o técnico, entregou todo o esquema em troca de uma redução de pena. Ele confessou que Elvira prometeu a ele R$ 50.000 para plantar a droga e fazer a denúncia anônima. Ele confirmou cada detalhe do vídeo que eu gravei. O processo correu mais rápido do que imaginávamos, principalmente porque as provas eram irrefutáveis. Dona Elvira foi indiciada por tráfico de drogas, falsidade ideológica, formação de quadrilha e tentativa de incriminação de inocente. Diante da montanha de evidências, o advogado público que a assistiu aconselhou um acordo, mas a arrogância dela não permitiu. Ela foi a julgamento. Eu fui testemunhar. Tiago não teve condições psicológicas de ir. Ver aquela senhora, agora sem a maquiagem e as roupas finas, sentada no banco dos réus, vestindo o uniforme bege do sistema prisional, foi uma imagem que nunca vou esquecer. Quando o juiz leu a sentença de 12 anos de prisão em regime fechado, ela não chorou. Ela olhou para mim, do outro lado do tribunal, e seus lábios se moveram sem som. Eu entendi o que ela disse. Você venceu. Não, eu não venci. Ninguém vence numa situação dessas. Nós vendemos aquele sofá no dia seguinte à prisão. Na verdade, eu paguei para levarem embora. Não queria aquele objeto amaldiçoado na minha sala. Tiago entrou em uma depressão profunda nos primeiros meses. Ele sentiu uma culpa avassaladora, como se a maldade da mãe fosse um defeito genético que ele carregasse. Tivemos que fazer muita terapia de casal e individual. Foi um processo lento e doloroso reconstruir a confiança dele nele mesmo, fazê-lo entender que ele não era ela, que ele era um pai amoroso, um marido leal, e que a traição dela não definia quem ele era. O Lucas, felizmente, era muito pequeno para entender a gravidade de tudo. Dissemos que a vovó teve que fazer uma longa viagem para tratar da cabeça, o que, de certa forma, não era mentira. Hoje, 1 ano depois, nossa vida voltou a ter cores, mas somos pessoas diferentes. Eu ainda tenho a câmera na sala. Na verdade, instalei um sistema de segurança completo na casa toda. A inocência que eu tinha, aquela crença cega de que família é sinônimo de segurança, morreu naquele dia. Aprendi da maneira mais difícil que o mal não tem cara de monstro. Às vezes ele tem o rosto de uma senhora idosa que faz sopa e pede abrigo. Mas, ironicamente, isso fortaleceu meu casamento. Tiago e eu olhamos para o abismo juntos e sobrevivemos. Ele agora sabe que eu sou a verdadeira família dele, a lealdade incondicional que ele sempre buscou na mãe e nunca teve. Às vezes, olho para a tela do meu celular, verificando as câmeras por hábito, e agradeço silenciosamente aquela minha intuição feminina, aquela voz no fundo da mente que me disse para desconfiar. Se eu tivesse ignorado aquele instinto, se eu tivesse tentado ser a nora boazinha e submissa por mais um dia, eu estaria escrevendo essa história de dentro de uma cela, sem ver meu filho crescer. A lição que fica é dura, mas necessária. Confie nas pessoas, mas confie muito mais na sua intuição. E se a sua sogra aparecer com uma caixa lacrada e um sorriso falso? Bom, certifique-se de que as câmeras estejam gravando.